nossa oficina, isso que a gente vai passar aqui para vocês de conteúdo, quando a gente está presencialmente, a gente tenta fazer isso em 3, 4 dias de experiência com as escolas, com a turma. Até porque no presencial a gente consegue mostrar o aparelho, pegar o celular de vocês, olhar e vocês tirarem dúvidas na hora. Como, como a gente tá fazendo essa oficina virtual, muita coisa ela acaba ficando muita informação acaba ficando de fora porque às vezes vocês não conseguem mostrar em tempo real que vocês estão em dúvida, vocês não conseguem manusear e entender presencialmente, né, fisicamente, como que funciona o processo da câmera. Mas aquilo que a gente vai falar aqui é o mesmo conteúdo de sala, tá? É o mínimo que vocês precisam saber para entender fotografia e para compreender que a fotografia não é só mirar a câmera e clicar. O celular e as câmeras fotográficas, elas são programadas para você configurar. Ela sempre tem um modo manual, que é o automático, né? Que é o modo manual não, o modo automático, que é o modo principal de quando você vai utilizar o equipamento. E esse modo automático, ele é próprio para quem não entende, para quem não vai mexer e só quer realmente tirar foto. Vai ter situações no dia a dia de vocês que vocês querem só tirar foto de algo para registrar. Então, por exemplo, você quer tirar foto de um buraco na parede, quer avisar alguém que está com um buraco na parede. Você vai tirar foto, não vai tirar foto criativa, né? Mas Uhum. quando você quiser tirar uma foto bonita, criativa, bem tratada e bem iluminada e com contraste bonito, com cores bonitas, você vai mexer na configuração do seu equipamento para você poder ter esse resultado. Então, o que a gente vai falar aqui hoje para vocês é essa segunda parte, é como funciona a fotografia, para depois falar para vocês ali, dar alguns caminhos sobre o que vocês podem fazer para poder manipular, sair do automático e começar a mexer no manual, tanto do celular quanto da câmera que vocês tiverem em casa. Hoje a apresentação conta da Jasmine e do Pedro, e eles são dois alunos de design, eles têm o conhecimento para poder passar para vocês e fiquem à vontade para fazer pergunta no chat, pergunta por áudio, fiquem à vontade para poder tirar dúvida, porque às vezes o conteúdo fica muito fácil para quem está falando e meio complicado para quem está ouvindo. Então, não fiquem com vergonha de perguntar o que é isso, como que configura isso, meu celular não tem, então fiquem à vontade quanto a isso, tá bom? Certo? Então é isso. Passo a palavra agora para os dois, fiquem à vontade. Olá. Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar, né? Depois o Pedro vai falar um pouquinho para vocês da parte mais técnica. Meu nome é Jasmine, como o professor disse, eu faço design, já estou no terceiro semestre, e a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre a fotografia hoje, a parte mais técnica, as, as técnicas, Algumas regrinhas, né? as regrinhas que a gente utiliza mais, né, para poder tirar uma foto de melhor qualidade, né, melhorar o nosso olhar. E, enfim, qualquer coisa, como o professor falou, vocês podem interromper a gente, perguntar e tudo mais, não tem problema, viu? Essa é a nossa equipe, como está aí no slidezinho. Uhum. Tem os nossos professores, a Cláudia, o Gabriel, o Cochil, e os alunos de baixo são a gente, né, os extensionistas. Nós somos em 5 agora, então é só para vocês conhecerem um pouco mais de quem compõe, né, Uhum. a nossa equipe. Mas ontem vocês já viram alguns deles, né? A gente falou com vocês. E é isso, pode passar. Peraí, acho importante vocês seguirem a gente nas redes sociais também, Isso, porque a gente vai passar uma atividadezinha no final para vocês tirarem algumas fotos e a gente vai postar as fotos de vocês nas nossas redes sociais. Então segue a gente no Facebook, no Instagram, e aí vocês vão poder ver a foto de vocês lá, é claro, com os devidos créditos. é. Então vamos começar para valer, né, gente?
tudo que a gente faz envolvendo a fotografia, a gente tem que pensar muito bem sobre a luz. A Ana Clara, né, se eu não me engano, ela estava falando para a gente antes de começar, comentando que ela gosta muito de trabalhar com a luz, né, observar para ver como ela está se comportando para poder tirar a foto dela. E isso é super legal, super certo, né, um caminho bem certeiro na fotografia, porque é justamente isso. A gente vê aí a palavra de fotografia, né, ela é dividida em foto e grafia. Foto significa luz, né? A gente lembra de fotossíntese também. E grafia é o estilo, né? O desenho, enfim. Então, no final, a gente vê que fotografia significa, em um resumo, desenhar com a luz, né? Fazer um contraste, a luz e o contraste, né? E usar isso para detalhar a sua foto, é, ter um, uma melhor forma de expor o seu objeto, né? O que você vai fotografar e tudo mais. Então, essa é a parte mais importante da fotografia, é o que a gente mais tem que prestar atenção. Se a gente for atrás dos grandes fotógrafos aí, ontem a gente falou de alguns deles, né? Se você parar para analisar todas as fotos, eles têm algum estudo sobre a luz e tudo mais, então a gente tem que focar primeiro nisso, né? Tem muita coisa complicada sobre a luz, se você fosse aprofundar para estudar, mas superficialmente a gente já consegue ter algumas técnicas legais para, tipo, só no nosso celular tirar uma boa foto. A gente não precisa Então, ser, nossa, um mega estudante de luz para poder ter um resultado bom, né? às vezes você não depende, você não precisa ficar preso num certo equipamento, você só precisa de uma luz ideal. Por Isso. exemplo, essa webcam que eu estou usando, ela não tem uma qualidade tão boa. Mas como eu tô com bastante luz aqui no meu rosto, eu tô com uma luminária aqui apontada e eu tô com o meu segundo monitor ainda jogando mais luz no meu rosto. Isso dá um upgrade muito grande na qualidade. Então é muito É, importante vocês prestarem atenção e trabalhar direitinho com a luz. isso que o Pedro está falando é importante a gente até trazer esse contexto, né, de a gente está falando de luz aqui para foto, mas a luz é para tudo, né, para o vídeo, igual o exemplo que ele falou aqui, ó, se eu apagar a luz aqui, olha como já fica horrível, imagina se eu estivesse conversando com alguém nessa luz meio, né, parece que a pessoa tá escondida, participando de Uhum. uma reunião por vídeo, você tem que trazer, saber utilizar a luz e também se posicionar. Por exemplo, no meu caso aqui, a luz aqui não ajuda muito, porque a luz está em cima. Olha como fica essa sombra aqui para baixo aqui. O ideal seria eu ficar me posicionado aqui, ó, uma distância melhor de luz, só que aí eu fico, a minha miopia ataca nessa distância aqui. Então, o ideal é sempre você saber se posicionar para foto, para vídeo. A gente costuma falar isso, né? Que se você não souber mexer com luz, não saber a origem da luz que está no ambiente, você já não vai conseguir tirar ali uma foto razoavelmente boa. Então, muito importante mesmo saber Uhum. entender de luz. O Jonathan tá falando aí, né, sobre o posicionamento, fazer os jogos de luz. É A o que a gente gente vai explicar vê agora. justamente nesse slide que a gente vai explicar agora, né, das direções Uhum. de luz. A gente tem alguns exemplos. É, Essas direções a gente vê muito claro quando a gente vai para um estúdio, né? A gente tem aquelas luzes mais especiais, né, para poder fazer isso. Mas isso também pode ser feito em casa, de um modo bem caseiro mesmo. Depois a gente vai dar uma dica para vocês como fazer. Mas é uma maneira de você perceber como a luz se comporta, né? Tem aí a luz frontal, a lateral, a diagonal, a contraluz, a inferior, a superior. Todos essas direções das luzes, se a gente for observar bem, em todo produto audiovisual que a gente vê, principalmente em cinema, filme, a gente vê essas posições da luz, né? Os ângulos, é o que eles querem destacar ali para a cena. Quando a gente tem essa luz inferior, por exemplo, que a gente vê algumas vezes, ou muitas vezes até em filme de terror, que é aquela coisa mais sombria, né?
aquela coisa bem de baixo, deixando o rosto bem sombreado, iluminando só a parte de baixo mesmo, a gente já percebe que tem um significado diferente, né? Não é só evidenciar alguma parte do rosto ou do objeto que você está ali fotografando, ou, enfim, se você for filmar também, mas também tem o significado que ele dá para essa imagem, né, quando direciona a luz. Então, é legal porque, tipo, além de você realçar o que você quer fotografar, você também dá significado àquilo que você está fotografando. E daí você vai conduzindo o seu espectador a sentir tal coisa, por exemplo, quando vê uma foto. Quando a gente vê essa luz frontal, por exemplo, que ela é bem chapada, né? Você sente o rosto da pessoa totalmente como se ela fosse uma pessoa só 2D, né? E daí você já sente alguma coisa estranha e tal. E daí todos os outros, as outras direções de luz, né? A gente tem um outro sentido, uma outra sensação quando a gente vê ela, e também percebe só uma parte ou o todo do rosto. E quando a gente faz esse jogo de luz em um estúdio, por exemplo, o Pedro exemplificou aí bem rapidão, né? Ele botou uma luz aqui de lado, enfim, a gente consegue também trabalhar o movimento da luz para tirar uma boa foto também. Então, tipo, você não precisa só usar uma direção, você pode usar essas direções combinadas conforme você quer, o que você quer passar. Uhum. E Eu daí é quero bem dar interessante. algumas dicas de audiovisual para vocês assistirem. O filme Entre Facas e Segredos é bem recente e tem uma fotografia excepcional. E Ah, é também muito bom. a série Dark tem uma fotografia, assim, Isso. cara, absurda. O Summerer, que foi o diretor de fotografia dessa série, fez um trabalho absurdo. Então aconselho que vocês assistam Entre Facas e Segredos e Dark, que são dois ótimos exemplos de fotografia para vocês entenderem um pouco mais de como usá-los. É que quando a gente pensa em fotografia, né, a gente olha assim, vou procurar só foto, só os fotógrafos e tudo mais. E é legal, sim, é muito bom. Mas também é bom a gente ir percebendo no filme, né, aquele efeito mais 3D da luz. Então você já vai olhando e observando, nossa, a luz está desse jeito, desse jeito. Então você já vai criando um olhar diferente, você já vai agregando mais o seu conhecimento para na hora de tirar a sua foto você também poder testar, você também poder fazer coisas diferentes, né? E acrescentando conforme você vai aprendendo. E para complementar, pode voltar lá, por favor, para complementar, isso que os dois comentaram, é importante pensar assim, vocês estão olhando aí seis opções de luz diferentes, né? Cada uma está dando uma modificação no personagem ali. Mas aí fica faço uma pergunta para vocês. Como vocês manipulam a luz a seu favor? Como que vocês podem fazer essas mudanças que vocês estão presenciando ali no, no personagem aqui? Alguém sabe me dizer? Como que eu faço? Como que eu mexo na luz para ela ficar cada um de um lado? Qual seria uma solução? Pode ativar um áudio aí para responder ou no Escreva no chat, chat. porque é bem bonitão a gente vê assim, né? Ver na prática que a luz mudou. Mas aí, como que a gente faz? Qual que é o segredo para isso? Ó, Ana Clara já É, deu uma. Pode falar, Mariana. eu acho que, tipo, pra você conseguir fazer, você ficar em uma posição em que tem a luz, você pode colocar a luz em todas as posições, você tem que estar fixado em algum ponto, certo? Pra Isso fazer mesmo. com que, e ter uma luz móvel. Exatamente. E a Mariana falou muito bem essa questão de ter uma luz móvel. A Ana Clara falou aqui mudando a pessoa de lugar, está correto também. E a Andriele também disse aqui sobre a placa de luz, que reflete a luz, a gente vai chamar de rebatedor. Mas ó, eu vou falar um por um aqui para vocês perceberem como não tem muito segredo. Primeiro, você tem que saber onde é a fonte de luz, né? Aqui a gente está vendo o resultado final, mas primeiro onde está a fonte de luz? No meu caso aqui, eu estou com um abajur
quando você está na sua sala de casa, existe uma luz que geralmente está no meio da sala, e elas estão num ponto fixo. Vai ter ocasiões em que você não consegue mexer a luz de lugar. Vamos supor que você vai tirar uma foto numa calçada na rua à noite. Você está debaixo de um poste e você não consegue mexer o poste de lugar. Então, como foi a Ana que falou, deixa eu ver aqui, foi a Ana falou, você muda a pessoa de lugar. Então, se você não consegue mexer a luz de lugar, você muda a pessoa de lugar. E aí, quando não dá para mudar de lugar, quando a pessoa está num local em que não tem muito o que movimentar, quando não tem muito espaço, e aí você precisa ter uma fonte de luz móvel. É por isso que é muito mais fácil, é muito melhor trabalhar a fotografia no estúdio, porque no estúdio você tem as luzes em que você vai modificar, vai mudar elas de lugar. Você pega o rebatedor, você pega o tripé, você pega todos os equipamentos e você coloca onde você quer para ter o resultado que você quer. É o mesmo caso, por exemplo, quando você vai tirar foto de dia no sol lá fora. Você não consegue mudar o sol de lugar, você consegue mudar a pessoa de lugar. E aí, deixa eu ver quem comentou aqui do rebatedor, a Andriele comentou uma coisa muito importante ali. Às vezes você está num local em que você não tem como mudar de lugar, e aí você precisa usar alguns equipamentos que vão te auxiliar nisso. Um deles é o rebatedor, que é uma placa branca, mas existe equipamento profissional para isso, mas é qualquer placa branca, que você vai fazer com que a luz bata nessa placa branca e você direcione para um outro local que você quer iluminar. Uhum. Por exemplo, no slide ali, na luz diagonal. Na luz diagonal, que é a terceira da linha de cima ali, você vai perceber que a luz está muito boa de um lado e tem um pouquinho de escuro do outro. Se você quiser iluminar o outro lado também, você vai ter que usar um rebatedor para a luz voltar até ali, se você não tiver uma outra fonte de luz. Então isso que é importante saber. Eu tenho que mexer na luz, mas como que eu vou mexer? Ou eu mexo a pessoa, ou eu mexo o equipamento. Vocês não precisam de um rebatedor, né, profissional. Teve uma época que eu fotografando em casa, eu testei, e uma das soluções mais fáceis que eu encontrei foi uma placa de isopor. Funciona incrivelmente bem, e eu aconselho que vocês testem um dia que vocês tiverem uma vacilando por aí. É muito útil, ajuda bastante a resolver as sombras, viu? Gente, vocês não têm ideia das gambiarras que dá para fazer. Exatamente. Então, beleza, gente. A gente já viu como a luz pode se comportar, né? Pelo menos um pouco dela. E agora a gente vai dar pelo menos umas dicas, né, para essas direções de luz. E eu acho que a gente até já deu uma pincelada nelas, mas aí a gente vai reforçar. Verificar as sombras, né? Como o professor deu esse último exemplo, né? Falou esse último exemplo da luz diagonal. A luz diagonal ali, ela estava iluminando só uma parte do rosto e na outra parte ela estava com o rosto, a pessoa já estava com o rosto escuro, né? Já tinha sombras. Se essa for a sua intenção na foto, tudo bem, legal. Mas se você quiser deixar o rosto da pessoa mais evidente, mais claro, você também tem que prestar atenção nas sombras. A luz é muito importante, sim, mas você também tem que cuidar das sombras, né? Então você tem que fazer aquele equilíbrio, aquele balanço na sua foto. Eu acho que a Apple, né, o iPhone ganha nisso por causa do balanço de branco dele, né, Pedro? É muito bom. É aquela cor que a gente vê que fica vívida, né, bem bonita. Eu acho que é a única coisa que me faz querer ter um iPhone de novo, mas só isso, gente, desculpa. Enfim, olhe para os tons. A gente fala um pouco de cor, né, mas a gente vai falar um pouco mais de cor mais para frente, mas os tons, né, as variações de tom, as variações de cor são importantes também. Eu acho que mais para frente eu vou explicar melhor para vocês, porque tudo na foto influencia para você ditar o que ela vai significar, o que ela vai representar. Então, é sempre bom a gente se atentar sobre isso também. E mova-se. Nessa hora a gente fala para vocês que tudo vale, né?
se agachar, deitar no chão, enfim, ter as posições mais loucas. Tudo bem que na medida do possível, né? Mas fotógrafo é assim, gente. Eu não sei se vocês já olharam, né? Já ficaram percebendo como é que o fotógrafo fica, por exemplo, num casamento, sei lá, numa festa. Ele sempre está em movimento. Ele, como o Jonathan falou aí, não precisa ficar só em uma posição. Uhum. Você precisa explorar os ângulos, né? Cada vez que você se mexe, você tem uma nova direção da luz também, uma nova posição para fotografar. Então, é assim que você vai descobrindo também. Você tem que ficar testando, e é sempre bom a gente testar outras posições, né? A gente é acostumado a só ficar naquela posição reta, né, em pé, apontar o celular ou a câmera e tirar a foto. Às vezes, se você quer dar um diferencial, você pode simplesmente se mover ou agachar, enfim, sentar, e a foto já fica totalmente diferente. E daí a gente fala da janela, para você usar uma janela. A gente falou dessas direções de luz, né? Como ela pode se comportar e tudo mais. Um exemplo fácil para vocês fazerem isso em casa, até para um teste rápido, é usar a janela de vocês. Se coloca, se posiciona na frente dela e vai testando as diferentes posições da, da luz, né, entrando na janela, no seu rosto, para ver como é que fica, para testar realmente. No caso, né, da janela, é você que vai se movimentar mais do que. Porque você vai explorar a luz que está entrando ali no momento, né? Então você se mexe mais do que a própria luz em si. Mas é uma maneira fácil e que você já vai percebendo, você já vai memorizando como é que a luz fica quando você se posiciona em frente a ela, né? Então dá para perceber várias coisas também numa coisa bem fácil e perto da gente, né? A gente não precisa de um estúdio para poder fazer esses testes. Uhum. Eu acho importante a gente falar da Golden Hour, que é uma hora ali entre as Ah, 4 e sim. 5 da tarde, que tem uma luz alaranjada que fica muito boa para as fotos. Então, se você quiser uma foto com um tom um pouco mais quente, mais puxada para o vermelho, o amarelo, o laranja, 4, 5 horas da tarde, o sol vai estar se pondo, vai ter luz suficiente para ter uma boa foto e não vai ter luz demais para sua foto ficar estourada. E vai estar numa cor muito bonita que, ajustando os tons certos, né, do resto da fotografia, é imprescindível para uma foto ótima. Essa O dica também é fotógrafo importante. de casamento é que eu acho que a É, maioria deles sempre, a vai, noiva sempre prefere esse horário para ficar bem mais bonito, então ele mesmo indica, né? É bem legal. Isso é uma dica valiosa, gente. Se alguém quiser marcar, se você for chamar alguém para você tirar foto, se você quiser marcar um ensaio com algum colega próximo, só para você criar portfólio, começar a testar, né, as ferramentas, marca no final do dia, porque é esse horário que está claro, mas uhum, não está tão estourado, não está tão calor e não está tão escuro também. Tem um pôr do sol ainda se aproximando, então uhum. ótima dica. Tirar foto meio-dia não dá muito certo. Primeiro, porque vai estar um calor. Segundo, que a luz vai estar muito em cima da pessoa e vai estar muito forte. Então, Uhum. dificilmente você vai conseguir uma exposição boa. Então, pega ali uma além das 2, 3 da tarde, até umas 4, 5, que a luz vai estar bem melhor para vocês tirarem a foto. Terminando a oficina, vocês já podem fazer isso. Uhum. Verdade. E aí a gente passa para o tripé da Uhum. fotografia, né? Uma parte bem mais técnica, mas aí o Pedro vai explicar para vocês que ele manja tudo. Ó, o tripé é uma parte um pouquinho mais chata da fotografia, que envolve alguns números que você precisa ter alguma ideia e entender eles na hora de tirar foto no modo profissional. No modo manual ou profissional, né? Depende do aparelho. Se você for tirar foto no automático, o aparelho que vai decidir, você não vai poder escolher, né, o que você vai querer naquela foto, não vai poder seguir seu objetivo de uma maneira eficaz. Então,
Se você quiser aprender a usar o modo manual, é importante entender isso aqui. Para celular, o mais importante é a velocidade do obturador e a sensibilidade do ISO, porque a abertura do diafragma são pouquíssimos celulares que podem variar essa abertura. Se não me engano, é só o S9 da Samsung, mas também não é lá tão eficiente, e a abertura do diafragma é mais importante em câmeras, né, as DSLR. Começando por ele, é o número que vai definir o quão borrada vai estar a sua foto e a quantidade de luz que vai entrar. Por exemplo, uma abertura 1.8, f1.8, vai ser bem mais aberto, vai entrar bem mais luz e a região de foco vai ser menor. Então aquelas fotos com fundo desfocado, do estilo bokeh, são todas uma abertura bem menor. Então 1.8, 2.8, no máximo uns 3. E conforme esse número for aumentando, a parte física da câmera, o diafragma da câmera vai diminuindo. Então vai entrando menos luz e a região de foco fica maior. É uma boa relação isso com o nosso olho. Então, quando bate uma luz muito forte no seu olho, ele diminui bastante a sua pupila para entrar menos luz e você poder enxergar melhor. Ou quando está muito escuro, a sua pupila dilata bastante para poder entrar bastante luz e você enxergar melhor. Basicamente a mesma coisa, só que aplicado na câmera. Aqui eu tenho um exemplo, ó, aqui está uma abertura 1.8, vocês podem ver que o fundo está bastante desfocado e a região de foco é bem pequena. E aqui com a abertura 7.1 já dá para ver até alguns detalhes da mão e mais detalhes do fundo. Então é basicamente isso que influencia na quantidade de foco que você vai ter. Agora, a velocidade do obturador. O quão rápido o sensor da sua câmera vai ficar aberto à luz. Então, por exemplo, esses 1/1000 é uma fração de segundo. Então, se eu deixar ele 1 segundo ligado, ele vai ficar captando luz durante 1 segundo. Então, se você precisar pegar um movimento mais rápido, você precisa diminuir esse número. Colocar 1/1000, 1/500 e etc. Então, mas se você quiser fazer, por exemplo, uma longa exposição para fazer aquelas fotos de estrelas, aí você pode exagerar, ir para 10, 15 segundos de exposição. Então, o ideal é você balancear isso com a abertura do diafragma, quando você está utilizando uma câmera. Então, esse aqui influencia também a quantidade de luz, né, que vai receber. Então, por exemplo, se o sensor ficar 1 segundo exposto à luz, ele vai receber 1 segundo de luz. Então, vai ser muita luz que vai estar entrando. Se você deixar ele uma fração de segundo, ele vai receber bem menos luz durante menos tempo. Então a foto tende a ficar mais escura, ou se você tiver muita luz no ambiente, ela vai ficar equilibrada. Aqui alguns exemplos, ó. A gente tirou essa foto lá no Clique, quando a gente ainda podia ir, não tinha pandemia. A foto da direita, a gente tirou com uma velocidade de 1/30, e vocês podem ver que ficou bastante borrado. E a foto da esquerda a gente tirou com 1/500, já deu para ver a mão parada e a garrafa flutuando. E aqui a gente já tem um exemplo de como funciona o tripé da fotografia. Você tem que sempre ficar de olho nesses 3 números e equilibrar eles, nunca exagerar em um só. Por exemplo, da esquerda a gente usou abertura 2.8 e 1/500. Eu deixei padronizado isso nos dois, eu já vou explicar. E aí na do lado a gente colocou abertura 16 para conseguir equilibrar e deixar a foto mais visível para vocês, entendeu? Então, se eu deixasse a abertura 2.8 na foto da direita, a foto ia ficar absurdamente clara e ninguém ia conseguir ver nada. Então, é importante você equilibrar esses números para poder ficar uma exposição mais certa possível, tá? E o ISO é basicamente o quão sensível o seu sensor vai estar à luz. Só que a gente tem um problema nas câmeras digitais que quanto maior o ISO, mais ruído vai ter a sua foto. Então, principalmente sensor de celular, que é um sensor muito pequenininho, se você colocar o ISO 3200, você vai ter uma perda de nitidez muito grande. A sua foto vai ficar com muito granulado. A gente tem aqui um exemplo, ó. No começo, no ISO 100, você pode ver que a foto está bastante nítida, não tem nenhuma distorção das cores, nem da luz. E mais para o final, já no 3200, vocês podem ver que a foto perdeu muita nitidez
e começa a ter algumas distorções na luz e fica mais difícil de enxergar. Aqui tem mais um exemplo de como funciona. Então, como eu falei, é importante a gente equilibrar esses três números, né? O tripé da fotografia. E como que você vai equilibrar? Com a fotometria. Todas as câmeras profissionais ou semiprofissionais têm essa barrinha. Até alguns celulares têm, mas alguns modelos específicos. Essa barrinha é basicamente a sua ponte de comunicação com a câmera, e é onde a câmera vai te dizer se está bem exposto ou não. Se esse pontinho vermelho estiver mais para a esquerda, quer dizer que sua foto está muito escura. Ou se ele estiver muito para a direita, quer dizer que sua foto está muito clara. Mas, dependendo do seu objetivo, esse pontinho não precisa estar sempre no meio. Se eu quiser uma foto mais clara, aí eu posso colocar um pontinho um pouco mais para a direita. Se eu quiser uma foto mais escura, não tem problema, ele está um pouquinho para a esquerda, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de fotometria da foto mais escura, bem equilibrada e mais neutra, mais clara, perdão. E agora uma regrinha que eu acho bastante importante vocês seguirem, mas, assim, a gente dá essas regras para vocês seguirem, vocês serem mais efetivos para chegar no seu objetivo. Então, eu quero tirar foto de tal coisa em tal ângulo, com tal iluminação. Para você chegar nesse objetivo, a gente está te ensinando tudo isso para ficar mais fácil de você chegar lá, entendeu? Então, a regra dos terços é basicamente uma regra que indica onde o observador vai olhar para sua foto. Você tá vendo esses pontinhos vermelhos, né? Ou no caso, essas bolinhas aqui na foto da direita? Essas bolinhas são os pontos onde o observador vai olhar primeiro. Então é importante você colocar o seu objetivo, o seu personagem em cima de um desses pontos. Não é dentro dos quadrantes, é no encontro das linhas, entendeu? Então, por exemplo, nessa foto da moça, vocês podem ver que ela está em cima de uma linha, com a cabeça numa bolinha e com a barriga perto da outra bolinha. Então, o primeiro lugar que você vai olhar vai ser ela, não vai ser o morro lá atrás, não vai ser o vestido, não vai ser o mar. Vai ser o encontro das linhas diretamente no rosto dela. A gente vai dar algumas dicas de como fazer isso no celular, porque tem como vocês colocarem uma grade, tá? Pedro, é interessante deixar claro para o pessoal que o tripé da fotografia, ele é a maneira como você configura o equipamento, é a maneira como a imagem é construída, é a maneira como a imagem, no momento em que ela é capturada, ela é registrada. Então ela vai ter aqueles valores ali, que se você olhar para sua foto, ela estiver mais clara, você sabe que você tem que mexer no ISO, mexer na sensibilidade, você vai mexer na configuração da sua câmera. Se ficou borrado, você vai mexer na velocidade e assim por diante. Então, aquilo ali é para você saber configurar para estar do jeito que você quer. E a regra dos terços, que o Pedro está falando agora, diz respeito de composição. A partir do momento que você sabe configurar a câmera, é o momento de você olhar para o seu cenário, olhar para a foto que você vai tirar e saber qual é a composição. Porque uma coisa é configuração, que é aquilo que ele já falou, de você manipular o equipamento, e a outra coisa é você tirou a foto bonita, ela está iluminada, mas ela ainda não está tão criativa assim. Então entra essa regra dos terços que ele está falando agora para vocês. E aqui os princípios básicos, né, da regra do terço, que é você olhar para as bolinhas. Agora é uma parte da Yasmine. Falar de cor, né, gente? Como eu falei para vocês lá no início, tudo que a gente usa na fotografia tem uma função, né? Tudo bem que a gente olha para a luz como o principal elemento da nossa atividade com a fotografia, mas a gente vai agregando mais algumas coisas, né? É óbvio que a cor também faz parte disso. A gente também vê vários fotógrafos aí, grandes fotógrafos, que trabalham só com preto e branco. Depois o Pedro vai falar sobre isso, né? O preto e o branco.
mas a cor está sempre presente, e como eu falei para vocês mais cedo, ela também dá um significado, ela também transmite algumas coisas na hora da foto, porque o nosso cérebro, ele interpreta os sinais de um jeito ou de outro, né? Então, se a gente usa uma cor mais escura, uma cor mais clara, tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma intenção. E pode passar aí, Pedro, para a gente ver o círculo cromático. Isso. Eu acho que vocês já devem ter visto esse círculo. A gente vê muito no nosso curso de design. A gente tem uma matéria falada sobre, fala sobre cores, né, teoria da cor. A gente investiga, a gente estuda os vários significados das cores, o que elas transmitem, o que elas podem significar. A gente, inclusive, nesse semestre, a gente fez um artigo sobre cada grupo escolhia um filme, né, ao seu gosto, e a gente analisava as cores de certas cenas principais, né, dos filmes. Isso aí é muita coisa legal, porque você assiste o filme e percebe que as cores dão um certo significado, uma certa intenção para aquela cena. Eu não sei se vocês já assistiram, porque o meu grupo ele fez do filme Django Livre. Eu vou falar para vocês porque fica mais fácil, né, o exemplo. E assim, quando a gente vê essas cores quentes aí, que é o vermelho, o laranja, o roxo, né, mais pro violeta e tudo mais, a gente vê uma cor bem forte. O Django Livre é um filme do diretor. Nossa, esqueci agora. Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino, ele tem uma característica super dele mesmo, bem expressiva, dos filmes dele ser bem sanguinário, né? Então, em cada cena você vê alguma coisa com sangue, e é a expressão, a característica mais evidente, né, do filme dele. Então, você já vê que, tipo, o vermelho do sangue é realmente para causar aquele destaque, né, causar, enfim, um, uma reação, né, na hora da cena, para você sentir mesmo a violência, enfim, tudo que está ocorrendo ali. Então, conforme a gente ia assistindo o Jasmine, filme, né, vendo as cenas, pode falar, professor. o vermelho no filme eu acho muito doido como que ele. O Tarantino ele tem essa fama, né, de usar o vermelho de maneira explosiva, assim, né? O viu é dele também. E, por exemplo, no filme do Django Livre, ele usa isso principalmente em momentos assim que é para você, né, ter essa quebra de expectativa, né? Você está num ambiente em que não tem tons vermelhos, de repente tem violência e aí explode informação visual na sua cara, e aí, como ela está comentando aqui, né, como a Jasmine está comentando, o vermelho é uma cor quente. Então, o que a gente percebe que ele faz? Tudo está frio, aí ele vai lá e esquenta. Isso gera um espanto por parte de quem está assistindo. Eu acho isso muito legal. Mas o vermelho pode significar outras coisas também. Por exemplo, no filme A Lista de Schindler, é um filme completamente preto, branco e vermelho. Então, o vermelho tem um papel especial no filme, que é um spoiler, então assistam A Lista de Schindler também, é um ótimo filme. É só para vocês verem, né, um pouquinho do que eles vão... do que as cores, né, podem causar, do que elas podem... A gente falou muito de filme aqui, né, mas é a mesma coisa na fotografia. Para fazer o filme, eles analisam bem, né, a fotografia, como usar isso. O professor falou desse vermelho, né, causando aquele impacto. Tem uma das cenas do Django que ele precisa matar um cara, ele mata ele no meio de uma plantação de algodão. Então, o sangue espirra no algodão branquinho, né? Então, você já vê aquele impacto, aquela
coisa, aquela mistura das cores do branco, né, que leva você a pensar mais na pureza, enfim, e o sangue ali derramando no algodão, como uma coisa bem violenta, bem massacre, né? Então você já vê algumas coisas assim no seu dia a dia, no filme, então você também pode aplicar na foto. A mesma coisa para as cores frias. Tem vários exemplos que a gente pode ver aí, né? Mas esse jogo de você estar usando as cores também é muito importante na hora de você fazer a fotografia. Elas significam, tem alguma. Conforme a gente estudou, né, em teoria da cor esse semestre, a gente vê que cada cor tem um significado, sim, mas isso pode ir se adaptando. É que nem as regras que a gente está falando aqui para vocês. A gente conhece primeiro as regras para depois poder quebrá-las. Porque depois você sabendo o básico, você sabendo o seu fundamento, você consegue construir uma coisa sólida, uma coisa legal, que vai ter um efeito bom, e daí você pode começar a usar e tudo mais, né? Então, as cores são do mesmo jeito. É mais uma ferramenta, né, para a gente usar, é algo a mais, para a gente prestar atenção. Tudo isso faz parte da nossa produção, né? A Ana Clara falou isso também, que ela trabalha muito a luz antes de tudo. E na edição ela não gosta muito, mas boa parte do trabalho do fotógrafo é isso mesmo. É você fazer uma boa pré-produção para depois, se você tiver que editar alguma coisa, seja mínimo ou então que seja algo que possa diferenciar. É como o professor falou, né? Usar a tecnologia ao seu favor também, porque tem muita coisa de edição que é muito bom. Então, as cores funcionam também assim, mais uma coisa para a gente se antenar, né, na hora de tirar a foto. Daí vocês já vão juntando, né, o tanto de coisa que você tem que ir treinando o seu olhar para desenvolver e prestar atenção nisso na hora da foto. Parece muito complicado, mas foto é teste, né? Você ficar toda hora ali testando e tudo mais. Numa brincadeira, numa tarde, você pode tirar uma hora do seu dia para só testar como uma coisa ficaria de tal modo e tudo mais. E daí você vai melhorando o seu olhar. É sempre assim mesmo, é a prática que vai consolidando. E é isso. Para reforçar um recado que a Jasmine falou aqui, eu vou repetir isso para vocês com outras palavras. Ela falou ali como é importante você saber fazer essas escolhas, né? E uma coisa que ninguém fala, ou lembra de falar, pelo menos para quem está iniciando o mundo da fotografia, é que o fotógrafo, ele dirige a foto também. Ele não só dirige o equipamento, mas ele dirige o que está acontecendo. Então, quando você vai fotografar alguém em algum lugar, você precisa ter em mente como é esse lugar. Que roupa que a pessoa vai? Por exemplo, não adianta ter um girassol lindo na cidade para todo mundo vai lá tirar foto na plantação de girassol, mas a pessoa que você vai fotografar, ela vai com uma roupa cor de terra, uma cor terrosa, ou vai de roupa amarela, que ela vai desaparecer no meio da plantação de girassol. E aí depois ela vai falar que você não tirou foto bem. Mas olha o disco cromático aqui, ó. Se o amarelo está de um lado, a gente tem outras cores no lado oposto que geram contraste. Então, o roxo aqui, ó, esse tom meio entre o roxo e o azul, ele é uma cor que vai dar um contraste legal no fundo amarelo. Ou se a pessoa falou assim, me leva para tirar foto nessa parede azul aqui, que é uma parede azul, e a pessoa usa uma roupa meio verde ou meio roxa, ela vai ficar basicamente desaparecida no cenário. Então, qual que é o oposto do azul? Vermelho, laranja, rosa. Então, vale a pena olhar o disco cromático e avisar a pessoa antes, o local que você vai tirar é dessa cor aqui, então vá com roupas dessa cor, desse jeito, para não correr o risco de você ter que, na edição depois, ter que corrigir essas informações. O professor falou de algumas combinações de cores aí, né? Se vocês quiserem pesquisar também depois sobre o disco cromático. Ixi. Jasmine travou aqui para mim. Travou. Oh, meu Deus. Eu posso continuar aqui. Se vocês quiserem pesquisar sobre o disco cromático,
e sobre os esquemas de cores do disco cromático é bastante valioso para suas fotos, tá? Uhum. Muito importante. Vamos no próximo? Aham. O preto e branco, rapaziada, é um pouco mais complicado de ser utilizado, mas é bastante útil dependendo do seu objetivo. Geralmente dou exemplo que eu fiz um ensaio com um amigo meu e a gente foi naquele Centro de Belas Artes, que é um lugar que está abandonado faz um tempo, e foi tirar umas fotos lá. E uma das fotos tinha muita contraluz, então a luz estava muito forte atrás dele e não tinha muita luz na direção dele. Então, o que eu fiz para resolver isso, eu coloquei a foto em preto e branco e ajustei as sombras. Então, a parte atrás dele continuou clara, só que eu consegui clarear bastante o rosto dele, sem perder tanta qualidade e dando o efeito um pouco mais dark, né, mais escuro, mais intimista, né, digamos assim. Então, como eu tinha dito antes, tudo depende do seu objetivo. Então, é sempre bom testar o preto e branco. A gente tem um exemplo aqui que foi a foto da nossa ex-tensionista, acho que foi a Andressa que tirou essa foto, né? Ou a Andressa ou a Luísa? Que é uma das fotos que eu mais gosto aqui. Ela é muito, 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 muito bonita. E ela dá um ar mais intimista, algo mais escuro, mais... Não sei, eu gosto muito dessa foto. E essa foto foi tirada lá na UCDB, no pátio... É pátio, né? Eu esqueci o nome agora. Aham, É, pátio CDB. isso. Que é um shoppingzinho que tem lá dentro da universidade. A gente mostraria para vocês, mas estamos presos dentro de casa, É, infelizmente. e o legal dessa foto aí é assim, que lá nesse pátio é um lugar fechado, esse é um teto de vidro que a gente já deu o apelido de paliteiro, assim, parece um monte Uhum, de coisa saindo para fora do teto. E ali é uma fonte de luz. Então, se você fosse tirar uma foto de qualquer jeito, preto e branco, nesse local, outra, tirar colorida para depois colocar preto e branco, você ia ter um contraste muito alto. A fonte de luz está ali no vidro e tudo que está aqui ia ficar preto, ia ficar um contraste muito alto. Todo o pilar branco que vocês estão vendo aí, ele ficaria preto. Só que na configuração que ela fez, acho que foi a Luísa, a configuração que ela fez, ela conseguiu ter um meio termo ali, em que você consegue ver o primeiro plano aqui, você consegue ver o céu, consegue ver as nuvens lá no céu, e você consegue ver também a grade que tem ali, que sustenta o vidro. Oi, Jasmine, está de volta. Oi. A internet me abandonou, gente. Desculpem aí. Beleza. Quer continuar aqui? A gente já falou do PB já. Então, o que é importante levar em consideração na hora de trabalhar com foto preto e branco? Foto preto e branco é quando você exclui aquele disco cromático que a Jasmine tinha comentado, e aí você vai utilizar ali só com tons claros e tons escuros. É muito difícil trabalhar com foto preto e branco. Grandes fotógrafos se especializam nisso porque é um nível de técnica muito alto. Quando vocês forem fotografar e vocês quiserem aprender a trabalhar, explorar mais o preto e branco, o recomendado é que você configure a sua câmera para ela tirar foto preto e branco e não você tirar colorido e depois colocar ele em preto e branco. Porque o preto e branco, ele é um momento em que você exclui todas aquelas informações visuais de cores e você vai trabalhar só ali com forma e tom. Então, toda imagem, lá no curso de design, os alunos aprendem isso. Toda imagem ela é composta por cor, que a gente chama de matiz, saturação, que é a intensidade da cor, muito, muito vermelho, pouco vermelho, e o claro escuro, que a gente vai chamar de brilho ou luminosidade. Então, quando você trabalha com foto preto e branco, você exclui a matiz, que é um desses três. Você fica só com intensidade de saturação e claro escuro. Então, é muito mais interessante você trabalhar com foto preto e branco justamente para você tentar absorver ali tonalidades diferentes de uma matiz única, que é o preto, nesse caso aqui, que é somente a cor preta ali nos vários níveis. Pode passar.
Agora sobre o retrato. Para você ter um bom retrato, né, ou seja, autorretrato, ou você tira um retrato de outra pessoa, é bastante importante você prestar atenção no enquadramento e nos cortes. A gente tem alguns esquemas de planos para você evitar de cortar uma pessoa no meio ou cortar o braço dela e ficar uma impressão de que está faltando alguma coisa na foto. Então, o ideal é você sempre, se você precisar cortar, você cortar nas juntas da pessoa, entendeu? Então, se você precisar deixar, às vezes, no corte um pedaço do braço de fora, escolha deixar dessa parte aqui para trás, entendeu? Nunca pegar da metade do braço para cima. Então, que vai dar um aspecto mais natural na sua foto se você fizer isso. Por exemplo, nessa foto, ela está cortada da cintura para cima. Então, você não tem uma ideia de que tá faltando alguma coisa, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Tudo bem, Paula. E outra coisa é a posição da modelo. Ah, do mesmo jeito que a gente falou que o fotógrafo fica em umas posições estranhas na hora de tirar a foto, isso de vez em quando se aplica a modelo também. Então, pode pedir para sua modelo sentar, levantar, ficar de cabeça para baixo, da maneira que você achar que vai ficar mais legal conforme o resto da imagem, entendeu? Outra coisa é a forma da foto. Com a popularização dos celulares, a gente tem visto um crescimento muito alto nas fotos verticais. E realmente, para retrato, o ideal é você ter uma foto vertical, 9 por 16. Mas quando você quer colocar um pouco mais de fundo, uma paisagem, o ideal é você colocar ela na horizontal. Então, em vez de você segurar o seu celular assim para tirar foto, você virar ele e segurar desse jeito, entendeu? Que aí você vai colocar um pouco mais de fundo, um pouco mais de contexto na foto. A regra dos E é terços. importante, só em relação a essa questão do formato horizontal, vertical, é importante vocês saberem ali o uso de cada um. A gente sabe que o Instagram, o Facebook, o TikTok, cada rede social ela tem um formato específico, né? Algumas são só verticais, outras têm a possibilidade de você trabalhar 5 quartos, 1 por 1. E aí você tem que saber qual que é o uso que eu quero. Não existe uma regra, tá? Mas no geral você tem que raciocinar o seguinte: o que eu quero mostrar é um detalhe? É somente uma situação? Por exemplo, essa foto aqui, a modelo, ela está num cenário que você consegue ver uma parede, você consegue ver o fundo dela, uma roda gigante ali atrás, consegue ver o céu. Se essa foto estivesse no formato quadrado, que é 1 por 1, a gente ia ter ali que escolher recortar alguma coisa de fora. Então, ela ia ficar mais detalhada. Ela ia ficar assim: eu não quero que você preste atenção na composição. Quero que você preste atenção somente nisso. Só no rosto, ou só na mão, ou só em algum detalhe. E quando você opta por trabalhar com foto vertical, você está excluindo o ambiente. Você tem ali um ganho de altura, mas você perde de ambiente. Então, assim, se você vai tirar uma foto num pôr do sol bonito, ontem o Cochu comentou do Morro do Ernesto, né? As pessoas gostam de ir no Morro do Ernesto no final do dia, justamente para ir tirar foto no pôr do sol, bonitão. Só que se você vai até o Morro do Ernesto e tira uma foto vertical de uma pessoa, você perde todo o skyline, toda a linha do horizonte que tem lá no alto de um morro e, e parece que a foto foi tirada em qualquer lugar. Parece que a foto foi tirada em qualquer ambiente. Já quando você precisa, então, mostrar o cenário que você está, você quer tirar foto de um rio, você quer tirar foto de uma paisagem, você quer tirar foto de uma pessoa numa paisagem, você vai tentar tirar foto na horizontal. Porque com horizontal você ganha espaço nas laterais para você poder explorar melhor esse ambiente. Então, vai tirar foto de detalhe, procura tirar mais retrato, mais 1 por 1, quadradinho. Ou você vai tirar foto de cenário horizontal, você vai tirar foto de uma pessoa assim que apareça muito o cenário vertical. Então isso que é importante você levar em consideração. O que eu quero? A Jasmine e o Pedro estão falando, reforçando muito com vocês. O que acontece na fotografia é muito antes. Você tem que pensar a fotografia antes. Os fotógrafos precisam saber o que eles querem para tirar foto. E não, eu vou tirar, depois eu vejo o que ficou legal. Então é muito importante saber isso. Ele falou ali sobre o recorte, na mesma situação. Tira a foto de qualquer jeito, depois eu corto no jeito que eu quero. Não, já pensa na hora.
Eu quero tirar foto da cintura para cima, do busto para cima, eu quero tirar foto retrato, o que que eu quero com a minha foto, para que antes você já faça essas escolhas. Uhum. E a fotografia com o smartphone, que nem sempre a gente precisa de uma DSLR, muitas vezes a gente consegue o resultado que a gente quer com o celular. E o professor mandou lá no grupo alguns aplicativos para vocês usarem, né? Tantos aplicativos para você editar a foto quanto para tirar a foto. E alguns truques para uma foto criativa, né? Tem uma foto, Ferracioli, da sua esposa, daquela do muro de flores. Ah, sim. Não sei se eu consigo Fala. mostrar aqui agora. É. Mas esse é um caso bem interessante. Eu estava com a minha esposa andando na rua e ela estava gestante na época e, e grávida ou com criança você quer tirar foto o tempo todo, né? O tempo todo muda. E aí eu passei na frente de um local que tinha uma parede cheia de planta e eu queria tirar uma foto dela que estava com uma roupa meio amarelada, meio clara, se não me engano, e o fundo era escuro, era uma planta, uma vegetação que tinha um padrão, um pattern. E aí eu tirei foto, só que atrás, o muro era baixo e atrás tinha céu. Ia ficar meio nonsense, ia ficar meio sem sentido. Ela, a parede e o céu, né? Eu queria só ela e a parede. Então, no aplicativo, eu fui lá e copiei e repliquei a informação da parede. Então, era como se a parede fosse mais alta. Então, a foto inteira tem essa composição dela. E no outro aplicativo, no PixArt, eu coloquei flores nessa parede de planta, nessas trepadeiras que tem, o pessoal coloca em muro. Coloquei umas flores falsas ali e ficou parecendo que ela estava num arbusto bonitão, cheio de flor. Uhum. Justamente porque teve essa questão do antes, né? Eu olhei antes e falei, bom, seria legal ter uma padronização. As flores que eu fui pensar depois, mas eu queria um teto alto. E aí no aplicativo eu fui atrás dessa informação. Só não estou achando para mostrar agora. Mas o esses aplicativos que eu joguei lá no grupo para vocês são importantes vocês terem em mente. Eles funcionam ali como uma ferramenta para vocês. Ele funciona ali como se fosse um canivete suíço para suas soluções na fotografia. Então você está num cenário e o cenário está com uma sujeira. Vamos lembrar agora dessa questão do que o Cochil falou ontem sobre meio ambiente. Nós não queremos viver num local que tem enchente, né? Nós não queremos viver num local que tem sujeira. Então, na hora de tirar foto, você não tira foto de uma rua com um IP lindo, florido, mas que tem um lixo no chão. Você levanta a câmera um pouquinho mais para o lixo não aparecer. Mas você também consegue tirar foto com o lixo ali e você remover ele no programa. Então, essas ferramentas, elas funcionam justamente para você, quando for tirar, tem coisas que você não queria que tivesse na foto, ou que você queria aperfeiçoar, intensificar o rosa da flor, você queria intensificar o azul do céu, você conhece as ferramentas para poder usar isso a seu favor. Então, só para recapitular aqui, a fotografia tem um tripé que funciona para você configurar o equipamento na hora de tirar foto. A fotografia, ela acontece na composição, na hora que você está tirando a foto, na hora que você coloca a câmera mais para cá, mais para lá, aproxima, afasta, dá zoom, vertical, horizontal, retrato, quadrado. E ela também vai acontecer no após. Você tratar a foto é uma adaptação, uma melhoria, é uma edição que você está fazendo na foto para ela ficar de acordo com o que você imaginou, de acordo com aquilo que você espera. Então, é importante que vocês baixem aqueles aplicativos, principalmente o Snapseed, que eu comentei com vocês, que é o mais fácil de usar. E explorem as possibilidades que a ferramenta tem. Evita chegar naqueles filtros prontos lá. O Instagram tem isso, né? Tem os filtros prontos ali. E na hora de você postar no Instagram, tem aquelas várias opções que você clica lá e ele deixa pronto. Evita aquilo lá do Instagram. Vai no editar manualmente e ajusta luz, ajusta brilho, ajusta contraste, coloca vinheta, tira vinheta. Vai manipulando ali naquele local para você ir entendendo as possibilidades para quando você for tirar foto você já pensar. Vou tirar foto assim porque depois eu vou tirar um pouquinho dessa luz aqui, vou ganhar um pouquinho de informação aqui. Isso é importante. Olha lá, a Paola comentando que ela faz muita edição manual do Instagram. Isso aí, o Instagram ele já oferece essa opção de edição
mas vale a pena vocês conhecerem essas outras Aham. ferramentas aqui. O Lightroom, que eu acho que eu mandei para vocês também, ele é um pouco mais avançado. Ele já é um Não. pouco mais... Acho que eu não mandei? Mandou. Mandei? Ele é um pouco mais avançado. Ele tem a possibilidade ali de você mexer em cada cor. Isso é muito legal. Você tirou foto de um IP. A gente está numa época agora que tem alguns IPs florindo. Você quer tirar foto do IP, só que na sua foto o IP não ficou tão vivo quanto na hora do clique. Então você seleciona a tonalidade da cor do IP e aumenta isso. Você faz um ganho maior para que ela fique mais vívida, para que ela fique mais intensa ali. Isso vale muito a pena na hora do seu registro. É isso, queridos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Esse é o momento agora de vocês Uhum. falarem o que vocês fazem, o que vocês fazem dar certo. Vamos trocar experiências agora. O que vocês fazem não dá certo, o que vocês queriam, talvez a gente possa ajudar. Gente, qualquer termo também que a gente tenha falado que ficou confuso, a gente foi muito rápido também, pode perguntar, que, né? Às vezes é meio estranho também ver alguns termos que você nem sabe de onde veio. Às vezes parece que a gente está falando latim aqui, né? Mas estamos aqui para trocar experiência mesmo. Uma coisa que eu recomendo também que vocês façam pega fotos que vocês acham bonitas, que ficaram bonitas, e tentem fazer esses tratamentos depois. Ver de que forma você pode melhorar ela, tanto em cor, quanto em recorte, usa a regra dos terços. Procurem explorar essas ferramentas como se fosse um momento de aprendizado mesmo. Deixa eu ver aqui, Ana Clara. Legal. Ó, sobre a regra dos terços, ela perguntou sobre composição. Em todos os casos a gente usa a regra dos terços. A regra dos terços, você vai utilizar ela na quase que 100% dos casos. Toda câmera e no celular de vocês tem uma opção lá nas configurações da câmera. Vocês conseguem ativar essa regra dos terços. Alguns de vocês vão chamar de grade, outros vão chamar de grid, que é o termo em inglês. Alguns de vocês vão chamar de calha, malha construtiva. Cada um dá um nome, mas são aquelas linhas horizontais e verticais. E ela vai funcionar principalmente para você ter equilíbrio. Imagina a situação, alguém te pediu para alguém fez uma maquiagem, você pediu para você tirar foto dela com aquela maquiagem. Nosso hábito é posicionar a câmera ao centro da pessoa, a pessoa está no meio, e aí fica aquela coisa meio... A pessoa se sente meio enquadrada, né? Literalmente, assim, ela fica blocada aqui. O legal é você montar uma composição, montar um cenário. Então você posiciona a pessoa num desses encontros da regra dos terços para que você possa olhar ela e olhar o outro ambiente. Para que você consiga utilizar o ponto de atração visual, ela no local, e o restante do cenário fazendo composição. Deixa eu ver o que falaram aqui. E aí ela perguntou, por exemplo, assim, quero tirar foto de uma garrafa, né? A mesma situação. Se você for tirar foto de uma garrafa e você centralizar a garrafa, você não sabe onde essa garrafa está. Ela está o quê? Está em cima de uma mesa? Ou ela está num chão? Ou ela está na mão de alguém? E em que cenário ela está? Ela tá bem... Qual é a luz que está no ambiente? Então você usa a regra dos terços para poder... Vai tirar foto da garrafa, você vai colocar ela no local, enquadra ela na regra dos terços, e aí o que está no outro ambiente funciona ou para você entender em que contexto aquela garrafa está, ou para ser o descanso dos olhos. A regra dos terços, você posicionar um elemento ali também funciona como essa questão do descanso. Quando a gente olha para uma imagem que tem muita informação visual, a gente não fica olhando muito tempo. E, ao mesmo tempo, se ela está centralizada, se você tira uma foto de uma pessoa e está centralizada, as pessoas também olham a foto rápida porque ela está centralizada, então eu já vi tudo que eu tinha que ver nessa foto. Então você usa a regra dos terços para você poder ter um espaço a pessoa olhar e ter um respiro visual para ela olhar com calma e prestar atenção nas nuances. O Jonathan falou aqui... Sim. Uma das coisas mais complicadas na hora de tirar foto é a luz, que é trabalhar a exposição.
da luz ao redor. E isso que o Jonathan falou é importante, assim, que é o principal, né? Trabalhar com luz é trabalhar com o que a câmera vai enxergar de informação visual. Então, na hora de tirar foto, esse controle de exposição vai ser basicamente assim: você está num ambiente que você vai tirar foto, você vai tentar entender onde está a fonte de luz. Está no teto? É o sol? Está na janela? Está num abajur? Está numa lâmpada? Então, primeiro você tem que entender onde que está. Você não vai posicionar a pessoa muito próxima a ela, você não vai posicionar a pessoa na frente dessa fonte de luz, você vai posicionar a pessoa sempre num local que está bom para iluminar bem a pessoa e que não fique na sua lente, na sua luz. Já tentaram tirar foto do sol? Você vai mira a câmera para o sol, fica aquela coisa estouradaça, você não consegue enxergar nada. Ou de alguém olhando diretamente para o sol. Você vai tirar foto da pessoa olhando para o sol, quer tirar foto do olho dela, você percebe que a nossa pele tem oleosidade, né? E a pele estoura, porque tem uma fonte de luz muito forte ali. Então você precisa falar bem assim, você pensar bem assim na hora. Se a pele está estourando, eu vou posicionar a pessoa numa sombra. Ou eu vou colocar alguma coisa para filtrar esse sol. Colocar sei lá, às vezes um plástico transparente que deixa a luz entrar e ao mesmo tempo não estoura a pele da pessoa. Então é importante saber isso. Qual é a fonte de luz e se ela está interferindo de maneira negativa ou positiva na minha foto. E aí no equipamento você faz esses ajustes. Lá no ISO, você vai aumentar ou diminuir a intensidade para ele absorver mais luz, absorver menos luz, para poder ficar com foco legal. Mexe na abertura da sua câmera. No celular de vocês, eu acredito que na maioria dos celulares de vocês aqui, deve ter uma função manual, ou Pro, ou função, sei lá, cada celular dá um nome, mas é uma função em que você faz esses ajustes. Então, na hora da foto, você vai tirar várias até você chegar numa leitura legal de luz. Então, faz esse teste. Vai tirar foto, ficou muito estourado, vai lá no manual, aumenta a abertura, aumenta a velocidade, diminui o ISO, vai trabalhando nas configurações até ficar de um jeito que te agrada. Uhum. Deixa eu abrir aqui, ó. A Paula comentou aqui da questão de tirar foto da foto clara, porque isso estoura, imagino que estoura demais, né, nas fotos. No caso, quando a pessoa fica muito clara na foto, vale lembrar aquele slide sobre cor. Se você é uma pessoa branca e vai tirar foto numa parede branca, provavelmente sua foto fica estourada, vai ficar sem graça, e o contraste de cores ali não está alto. A gente não consegue ver uma diferença muito grande. Então, ou também se a pessoa está de roupa branca, né? Vai para um local que tem contraste de cor. Olha aquela tabelinha e pensa, bom, se a pessoa está com uma roupa, sei lá, um amarelo muito claro, vai numa parede que vai dar o contraste para a pessoa se destacar e não ficar tão apagado. Mas isso não quer dizer que vocês também não possam fazer isso. Só que é muito difícil você trabalhar uma cor com fundo da mesma cor, tá? Mas tem alguns Isso. fotógrafos que conseguem fazer branco no branco, preto no preto, só usando a iluminação. Mas isso é uma técnica já bem mais avançada e bem complicada de fazer, tá? Paula, como você é mais branquinha, né? Às vezes você investir em cores no fundo que sejam mais quentes, né? Ou então na sua roupa mesmo, aí talvez não fique tão evidente o branco, né? Da sua pele. Mas você vai testando e é que nem você também faz, né? Altera, né, a intensidade da claridade e tudo mais. É tudo teste mesmo também, prestar atenção nas cores, nos tons. Isso. Uhum. Usar as cores que destaquem, isso. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma outra pergunta? Ó, eu vou tentar espelhar minha tela aqui, Pedro. Opa. Aí eu vou pedir para você encerrar a sua aí. Uhum. Que aí eu vou abrir Deixa eu abrir o chat primeiro.
Enquanto isso, podem tirar dúvida aí, gente. Pode falar. Aliás, vocês usam algum desses aplicativos, gente? Alguém aqui usa algum dos aplicativos que a gente mandou ou usa algum outro aplicativo? Contem as suas aventuras, gente. Tira Exato. fotos aí. Eu uso o Coffee e o Polar. Legal. Pera aí. Deu um eco absurdo. Uhum. Já usei 3 deles. Cara, eu tenho uma afinidade muito grande com o Lightroom, gosto muito dele, e eu acho que vale a pena estudar sobre o aplicativo e tentar entender melhor ele, porque é bastante completo, tanto o Classic quanto o CC, né? São 2 aplicativos ótimos. PixArt. Quando eu tô no celular, eu uso bastante o Snapseed e o PixArt. Eu gosto muito dos dois. Eu também uso bastante eles. Eu acho mais inteligível, sei lá. Você consegue utilizar as funções mais fácil. Ó, vocês estão Aí ouvindo é o minha voz? Sim, Sim, Tá dando eco de novo? um pouquinho. um pouquinho. É porque ele tá captando aqui pelo celular também. Aham. Eu vou abrir. Deixa eu ver uma foto aqui. Mostra a foto da sua esposa, professor. Ah, rapaz, eu Que não tem. lembro onde que tá essa foto. Ah, tá. Eu vou abrir essa daqui, ó, Olha, gente. para mostrar um pouquinho no Snapseed. Todo programa. Deixa eu desativar a voz aqui. Vocês estão ouvindo minha voz ainda? Sim. Aham. Mas ainda assim tá duplicando, né? Mas ó, todo programa ele tem essas cores prontas aqui, ó, que é o que eu estou falando para vocês evitarem vir aqui, porque ele tenta enxergar umas cores aqui como um todo, né? O ideal é que vocês venham até aqui e comecem pelo esse primeiro aqui, ajustar imagem. E aí, ó, rolando para baixo e para cima você vê as opções. E esse aqui é o básico, ó, brilho, contraste e saturação. Brilho é luz, é você trazer luz para sua imagem. Eu acredito que é o que mais a Paola usa, né? Mudar o contraste, o brilho. Ah, sim. Uhum. Ó, aumentar contraste, você perde informação, mas as coisas ficam mais separadas. Ó, primeiro plano e segundo plano. Ó, muito contraste, pouco contraste. Nada chama atenção. Ó, pouco contraste, nada chama atenção. Muito contraste, acaba estourando demais. Saturação vai ser a intensidade de cor. Então, eu quero que a grama fique mais verde. Eu aumento a saturação, ó, a grama ficou mais verde. Só que a pele estoura, as cores dos outros objetos estouram também. A atmosfera está muito em relação às nuances, a parte aqui da divisão entre a árvore e a bicicleta e a personagem. Realce, ele aumenta também um pouquinho do contraste, ó. Você vai fazendo esses ajustes, esses testes, que na hora, às vezes você não pensa, mas agora o antes e depois, né? Coisa rápida aqui. O antes e depois, ó, ajustando um pouquinho de cada, você consegue ter um resultado diferente. Quando a foto foi tirada, não foi pensado nessa questão da regra dos terços, mas aqui, na hora de cortar, eu já tenho esse grid aqui, ó, que eu posiciono ele naquilo que eu quero. Eu quero que olhem para o rosto dela. Então eu posiciono a regra dos terços no rosto dela. Por mais que eu perca o pneu ali, mas é onde as pessoas irão olhar primeiro. Elas estão olhando no encontro da regra dos terços, que é aí que você faz esse ajuste depois. E algo que eu gosto bastante aqui é essa função expandir aqui. Agora acho que vai ficar meio bizarro, mas ele tem essa função inteligente que está habilitado para vocês aqui, que a hora que eu aumento, ele tenta, ó, reproduzir o que seria a parte correta. Quando erra, eu vou aos poucos, dou OK aqui, venho na correção,
Deixa eu aproximar aqui agora. Opa. E aí eu tento incessantemente, estou desfocado ali atrás, incessantemente eu tento corrigir as partes que não ficaram legais ali. Se for o caso, ó, ficou ruim ali, eu venho e corto e volto no que estava antes. Então, os tratamentos que vocês forem fazer, e aí assim, tem outras funções aqui bem legais, o balanço de branco, para você ajustar a temperatura, uma foto mais quente, uma foto menos quente. A cor aqui é roxa, esse é o Snapseed. A cor daqui na bicicleta é roxa, a cor da roupa é rosa, então são cores muito quentes. E a foto no geral está quente. Então, eu posso, se eu for esquentar um pouco mais, ó, ela ficou parecendo como se fosse uma foto queimada. Então eu posso, pelo contrário, eu posso diminuir um pouquinho essa temperatura para ela ficar um pouco mais neutra. Então o ideal é que vocês tentem fazer esses ajustes olhando para a foto e enxergando o que você está... Pronto, agora eu vou sair daqui para não dar ruído da voz. E aí o ideal é que você preste atenção na imagem que você está trabalhando, para você não ter ali muito tempo na sua refação, sabe? O importante é assim, ó, eu estou tirando a foto, eu estou percebendo que ela está muito amarelada, estou percebendo que ela está muito azulada, então eu sei o que eu vou ajustar, eu sei o que eu vou configurar. Isso é o mais importante que vocês podem pensar na hora de fazer tratamento de foto. Ok? Você já conhecia o Snapseed? Eu tenho mais um exemplo aqui Pode que eu mostrar usei aí. o Snapseed. Peraí que tá no meu... Aqui. Foi... Calma aí. Tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Tá aparecendo. Foi nessa foto aqui, ó. Aqui embaixo, essa foto tava cortada. Mais ou menos aqui. Eu usei o expandir, puxei um pouco para baixo. Podem ver que aumentou porque eu queria deixar essa foto como wallpaper e aumentar um pouquinho a proporção dela, né? Deixar ela mais vertical ainda. Então eu só usei o método expandir do Snapseed e puxei ela mais para baixo. Aí eu adicionei um pouco mais de folha aqui embaixo para poder deixar uma foto um pouco mais vertical para servir melhor de wallpaper. Muito legal. E você percebe assim que essas questões elas são muito pequenininhas na hora de você fazer o ajuste, mas que pro todo ela passa despercebida, né? As pessoas não percebem que tem Uhum. um ajuste ali, um detalhe ali, e não cria um ruído. Imagina se você tirar uma foto, por exemplo, aquela foto do Pedro, imagina se tem uma pipa caída bem ali num cantinho da árvore ali, e aí todo o cenário que ele quis tirar foto perde a atenção porque as pessoas ficam olhando para aquela pipa ali embaixo. Então, você vai lá e retira isso, é algo que é simples, mas que ajuda a direcionar para aquilo que ele quer no final. E é importante você ver, né? Todas as etapas a gente acaba cumprindo. A gente pré-produz, toda aquela preparação que a gente falou para vocês da foto, a gente produz na hora, né, de tirar a foto, e depois que a gente faz as edições, seja ela a mínima possível, como só enquadrar direitinho a foto para ir para a sua rede social, ou então para outro trabalho que você queira ela, né? Mas de qualquer forma você passa pelas 3 etapas. Exatamente. Uhum. Deixa eu ver aqui no chat, alguém comentou aqui dos aplicativos que usa, né? O Polar, o Jonathan, pelo visto, é fotógrafo, ele já usa o Polar, Snapseed, PixArt. Bom, então comecem, gente, fazendo esses ajustes, fazendo esses testes com essas ferramentas, para vocês entenderem que possibilidades nós temos com os aplicativos, que possibilidades que nós temos com as ferramentas, para que você possa pegar uma foto que ela ficou mais ou menos e você dar um ganho maior para ela na construção dessa pós-produção. Uhum.
como tarefinha, agora no final que a gente pede para vocês, para mostrar que vocês usam equipamento, que vocês entendem mexer com o material, a gente pede para vocês tirarem 3 fotos, tirarem 3 cliques, e esses 3 cliques, a gente pede para que vocês tirem pelo menos uma foto de algo que é um ambiente ruim, um uso errado do meio ambiente, mas isso ficando em casa mesmo, tá, gente? Não precisa ir para a rua para tirar foto, ficando em casa. Olhe no seu ambiente, olha na rua, se for o caso, vai no portão, assim, tira foto da rua, se for o caso. Mas o que é um uso errado do meio ambiente? Queimada, desmatamento, lixo no chão, bueiro com a tampa aberta. O que é algo errado do meio ambiente? Usem a fotografia para registrar. Essa foto não precisa ser necessariamente a criativa e um ângulo muito inovador, mas ela precisa literalmente denunciar um uso errado do meio ambiente. E outras 2 fotos, tentem tirar fotos criativas na casa de vocês. Como o projeto mesmo aqui propõe, né, esse clique em casa, então tenta fazer uma foto criativa de algo que é da sua casa, que é bonito, que é algo que é um ângulo diferente, que é uma planta que você tem, que é uma janela que tem uma luz legal, com pessoa ou sem pessoa, mas tentem tirar foto com animal, né, com cachorrinho, ver se você consegue explorar alguma coisa no ambiente em que você mora aí. 2 fotos bonitas e uma foto de um ambiente ruim, um meio ambiente, vamos dizer assim, poluído, degradado, algo que não é positivo, ok? Legal. Se vocês editarem a foto, manda a foto sem edição e com edição, até para a gente entender ali o que foi construído, o que foi editado, o que não foi editado. Ok? Todo mundo entendeu? A gente reforça esse recado lá no grupo também, tá? Beleza, o antes e depois. Agora, a gente tem uma proposta para... Não precisa de edição. Se quiser mandar sem edição, pode ficar à vontade. Uhum. Agora, a gente tem uma proposta para vocês aqui, fora essa tarefa fotográfica, que depois... E olha só, precisa caprichar nas fotos, porque depois a gente vai expor essas fotos, a gente vai revelar, quando voltar às aulas presenciais, a gente entrega para vocês essas fotos e vocês montam uma exposição na escola, todo mundo da escola pode ver as fotos que vocês tiraram, falando sobre o meio ambiente, falando sobre o uso correto e falando sobre o uso incorreto do meio ambiente. Então, caprichem nas fotos. E se for o caso, pode tirar várias e manda pra gente no privado ou no grupo, pra gente poder olhar e ver o que dá para usar, o que não dá para usar, o que pode ser positivo ou não pro registro de vocês. Eu queria propor uma última coisinha aqui, que o César tinha incumbido da gente fazer um brinde para vocês, um presente para vocês que estão participando, e tem algo que a gente pode oferecer e eu acredito que vocês conseguem usufruir disso futuramente, né, no futuro breve, que é um ensaio no estúdio que nós temos lá no nosso CDB. Lá, onde o projeto funciona, chama Labcom, dentro da UCDB. E no Labcom, o nome é Laboratório de Comunicação, Labcom. E lá no Labcom nós temos um estúdio fotográfico, que lá tem luz, lá tem o fundo branco, que a gente chama de fundo infinito, tem o fundo preto, tem cores que a gente coloca nas luzes e fica um resultado bem interessante. E a gente vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês, e a primeira pessoa a responder, a gente dá de presente para essa pessoa, ou se ela quiser dar para outra pessoa esse presente, esse ensaio fotográfico com os extensionistas, com a gente do projeto, quando a UCDB liberar o nosso retorno no ambiente físico lá. Ok? Pode ser, César? Ativa seu microfone ali. Opa, foi mal. Claro, legal, tô surpreso. Gente, olha só, tudo bem com vocês? Bom. Eu pedi pro Gabriel avisar, acabou a energia elétrica aqui no meu bairro. E aí voltou na hora que eu entrei. E meu celular tem 100% de bateria. Ixi. Mas
Agradeço a participação de todos mais uma vez e a presença do Isadir, que é coordenador do segundo ano, presente. Muito obrigado por participar. Aos extensionistas do projeto, Gabriel, que hoje está comandando aí. E acabei de ver também uma mensagem do Bruno, vai ser uma matéria do projeto, essa parceria da UCB com a nossa escola. Eu estou muito feliz, porque foi algo assim que eu particularmente não tinha botado muita fé, né? A distância é tudo muito complicado. Falei, vamos fazer esse negócio presencial. E aí, para quem está participando aqui, que ainda não mandou autorização, por favor, tá? Eu recebi apenas 5 autorizações até o momento e a gente precisa deixar como documento na escola. E obrigado, Gabriel, pelo presentão, né? Se eu responder, eu também posso ir lá tirar foto? Pode. Opa. Não sei, acho que vamos deixar só para os alunos, né? Seria Brincadeira. injusto, tô brincando. Vai lá. Então tá, gente. Olha só, ao longo das oficinas, os alunos aqui, os extensionistas comentaram com vocês sobre a importância de trabalho com luz, a importância de composição, de cor, sobre você saber manusear o equipamento, mas eles falaram principalmente ali que para você organizar e configurar o equipamento, você tem que saber sobre o tripé da fotografia. E aí eu pergunto para vocês, e o primeiro a responder ganha esse nosso ensaio, que é o que é o tripé da fotografia? O que são essas 3 coisinhas que são o tripé da fotografia? Gostaria de responder. Pode Mas falar. tem que abrir a câmera, não tem, Gabriel? Eu acabei de ler aqui no edital aqui, ó, tem que abrir a câmera. Ah lá. Então, assim, Olha aí. Olá. Vamos ver, Jonathan, qual que é? que é a abertura do diafragma, que Diafragma. você tinha falado que só um ou dois salários tem essa opção, mas há mais em câmeras profissionais. A velocidade de abertura, se não me engano, do obturador que fala. É isso. Velocidade do obturador. Velocidade do obturador. E o ISO, que todo celular tem. Uhum. Está correto, Pedro? Olha aí. Corretíssimo. Aê, parabéns. Aê. Aê. Acho que eu tenho palminhas virtuais aqui. Aí, ó. O Parabéns. Jonathan, ele é um estudante do terceiro ano, Gabriel. Ele tem um Instagram que ele publica só memes. Ah, é? Que legal. E ele vai ficar famoso. Foi ele que deu a entrevista lá no jornal. Coloca o arroba do Instagram aí, Jonathan. Qual que é o seu Instagram? Vamos ver. Pra gente acompanhar. Qual? O pessoal meu? Pode ser os dois. Os dois. Esse Instagram meu que eu usei para memes, essas coisas, até um trabalho do nosso professor César, trabalho do nosso médio, que era fazer um meme a respeito do Enem. Eu aproveitei e já postei. Legal. Maravilha. Qual que são os arrobas? Coloca o arroba aí no chat ali pra gente poder clicar e seguir depois. A gente provavelmente retorna em agosto e não sabemos ainda, né? Tudo está muito incerto. Mas mesmo que volte parcialmente, a gente consegue ir com todo o cuidado de máscara e higiene, se o seu bebê aceitar, a gente faz essas fotos lá no estúdio. Se você tiver câmera, Jonathan, você leva também. Quem quiser ir acompanhar também, fiquem à vontade, viu? Quando a gente propor essa ação. E fica um convite, tá? Para todo mundo que participou aqui, até para os que não puderam participar, que o curso de design, curso de comunicação, publicidade e biologia, os cursos são todos abertos a conversarem com vocês sobre dúvida da profissão, dúvida da área. A gente costuma falar que o projeto de extensão, ele funciona justamente para não deixar o conteúdo de universidade só dentro da universidade. A gente não quer ser aquelas pessoas que colocam um artigo debaixo do braço e fala que só sabe conversar em linguagem acadêmica. Não, a gente quer justamente conversar com todo mundo e levar o conteúdo para quem tem interesse. Então, se vocês querem saber mais sobre fotografia, saber, às vezes, sobre a profissão que os alunos aqui estudam, fiquem à vontade de falar com a gente, tem os nossos contatos ali. Nós estamos abertos para conversar e para poder ajudar no que a gente puder.
Infelizmente, por conta da pandemia, né, esse ano provavelmente a UCB não deve realizar o dia de campus, mas os estudantes do terceiro ano, quando tem dia de campus, conhece o Labcom, né, que é o Laboratório de Comunicação, conhece as agências que tem lá dos cursos de comunicações, enfim. Vamos torcer para que quando voltar os estudantes que estão participando da oficina aqui agora, no segundo ano que vem, conheçam, né? Maravilha, sim. O laboratório durante o dia de campus. A gente espera vocês lá. Uhum. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui agora, então. Depois eu vou deixar ela disponível para vocês. Vamos fazer uma